Bom, a gente vai falar então, outro tipo de híbrida, é a híbrida de 180 graus. Essa híbrida ela é muito interessante, tem algumas aplicações bem curiosas dela. E basicamente, ela, como você pode ver aqui, é uma estrutura com 4 portas, são 4 conectores SMA, 4 conectores N. E basicamente, como é que funciona? Ela tem, como você pode ver aqui, uma porta denominada soma, sigma, e uma porta denominada delta, que é uma porta diferença. E aqui você tem as duas saídas. Então, basicamente, como é que funciona esse sinal aqui? Se você tiver um sinal entrando na porta soma, esse sinal vai aparecer aqui, ó, em fase nas duas portas aqui. Claro, daqui para cá tem uma defasagem, mas esses dois sinais eles estão em fase. Essa porta não recebe nada, como nós vimos, geralmente as portas do mesmo lado elas estão, por definição, isoladas, existe um alto grau de isolação. Por sua vez, se você colocar um sinal na porta na porta delta aqui, o que vai aparecer? Aqui vai aparecer um sinal com 0 graus, que é a porta adjacente, mas aqui vai aparecer um sinal com 180 graus de defasagem. Por isso que você tem a chamada porta soma e porta delta, a porta soma e a porta diferença. Quando você excita na soma, os sinais aparecem em fase. Quando você excita na porta delta, na porta diferença, os sinais aparecem aqui defasados 180 graus, tal como se fosse um tipo de um balão, certo? Muito bem, essa então é a híbrida de 180 graus. Como é que você faz a implementação desse circuito? Você pode ver aqui, isso aqui é o chamado Rat Race, que é a implementação planar dessa estrutura aqui. Então você percebe as 4 portas. Essa linha aqui é uma linha de raiz de 2 ZO, ou seja, toda de 70 ohms. Essa porta 1 é a porta soma, e essa porta aqui de baixo é a porta delta, é a porta diferença. E essas duas portas aqui são as portas, né, de saída, como nós vimos. As portas todas são ZO, então esses caras aqui todos são ZO, 50 ohms no caso. E a diferença é a seguinte: essa diferença aqui, esse comprimento elétrico aqui é 90 graus, bem como esse e bem como esse aqui. E esse maior aqui, ó, ele é 3 lambda sobre 4, ou seja, 270 graus. Então, a grosso modo, como é que funciona esse negócio? Se você colocar aqui na porta 1, o sinal aparece aqui, 90 graus. E ele dá uma volta aqui de quanto? 90, nesse sentido, né? 90, 180, mais 270. Então, 90, 180, mais 270. Ou seja, ele dá essa volta aqui também com 90 graus. Então, quando você excita aqui, nessa porta de saída aparece 90 graus. E nessa outra porta de saída, você pode perceber que é a mesma coisa. Daqui ele circula 90 graus, e se você fizer toda a volta, também vai circular 270 mais 180, também vai dar 90 graus. Por sua vez, a porta delta, você pode ver o seguinte: quando chegar aqui, ela anda 90, não é? Ela anda 90, e quando ela anda isso aqui, quanto que ela anda? 270 mais 90 mais 90, também anda 90. Já essa porta aqui, ó, essa outra porta de saída, se você excitar aqui, né, o que vai acontecer? Aqui vai andar 270 e aqui vai andar 90, 90, 90, 270. 270 com 90
aqui eu estou com 90, aqui eu estou com 270. Você percebe então que entre essas duas portas aparece o que? 180 graus. Então você percebe que essa defasagem nas linhas é que faz toda a mágica. E se você seguir novamente essas defasagens, você vai ver que as portas de excitação, gama e delta, depois você faz com cuidado, você vai ver que elas estão isoladas, ou seja, o sinal que sai daqui para cá e daqui para cá, ele basicamente é 90 mais 90 é 180. 90 mais 270 dá quanto? 90 mais 270, você chega aqui, você chega em 0 graus. Então você vê que daqui para cá você também está isolado. Essa é a mágica que faz a isolação. Bom, outras implementações da híbrida de 180 diferente, você pode fazer também com linhas acopladas, tem algumas vantagens aí. E no formato de guia de onda é o chamado Magic T. Ou seja, você tem 3 guias de onda aqui, as 3 portas aqui. Essa aqui é a porta soma e essa porta aqui é a porta gama, né? É a porta delta, que é a porta diferença. Também é uma implementação bem popular, especialmente para uso em radar. Uma das aplicações mais interessantes da híbrida de 180 é o chamado radar monopulso. Então o radar monopulso, como é que ele funciona? Eu tenho 2 antenas aqui, basicamente, né, estou fazendo aqui uma simplificação, só com diagrama em blocos. Você tem aqui a híbrida, né, de 180, e aqui você tem a sua porta soma e a sua porta diferença. E aqui você tem 2 antenas aí genéricas. Então, como é que funciona isso? Quando você excita a sua porta gama, a sua porta soma aqui, você vai ter os sinais aqui em fase, 0 grau e 0 grau. Por sua vez, quando você excita essa porta aqui, ou você lê essa porta, você vai ter 0 e 180. Agora, se você lembrar, o diagrama de radiação de 2 fontes, quando você está com excitação em fase, é uma coisa assim, né? É uma coisa assim. E o diagrama de excitação, quando você está mais, aqui é mais e mais, e quando você está mais e menos, ele é o dual, ele é um troço assim. Ou seja, aqui eu tenho, nessa direção eu tenho um nulo quando eu leio nessa porta, e nessa direção aqui eu tenho um máximo quando eu leio nessa. Então a ideia mais ou menos é a seguinte: se você estiver monitorando os sinais nessas 2 portas simultaneamente, aqui a gente fala monitorando potência, ou seja, é uma medida relativamente simples, porque é um nível DC, você tem que basicamente retificar, né, o seu sinal de RF, a grosso modo é um negócio assim. Ou seja, você mede DC aqui, o DC proporcional à potência de RF. Se você ficar monitorando continuamente essas 2 portas, você consegue, na realidade, saber onde que está o seu alvo. Por exemplo, se você tiver com uma medida muito alta nessa aqui e bem pequenininha aqui, a ideia é que você esteja por aqui, ó. Já se você tiver com os 2 sinais iguais, as 2 amplitudes iguais aqui, o que significa? Você está aqui, ó, ou aqui ou aqui. Então, uma vez que você faça essa leitura, né, essa calibração dos diferentes sinais, da relação proporcional entre os diferentes sinais aqui, você sabe automaticamente onde que está o seu alvo. Isso numa primeira aproximação, tem mais algumas coisinhas aí. De novo, você está usando uma híbrida e 2 sinais simultâneos, ou seja, as suas 2 antenas elas não estão sendo chaveadas, ora um sinal, ora outro. Não, você está você está usando as 2 sinais simultaneamente com esses 2 feixes aqui
sendo lidos, né, lendo, sampleando o campo externo. Então esse é o princípio do radar monopulso, que está baseado numa híbrida de 180 graus. Bom, então eu vou mostrar aqui como é que seria a simulação de um Rat Race planar no Cooks. Tem alguns detalhes novos, mas muita coisa é repetição do que nós já vimos. Foi definido aqui na aba Transmission Lines o substrato como sendo 1 mm, εr 4,3. A gente vem aqui em Tools, Line Calculation, a gente extrai daqui os comprimentos e as espessuras. Eu usei 1 GHz também, como no outro circuito lá da híbrida, né? E a gente começa a colocar aqui 70,5, 270 graus, 1 milímetro de espessura e 127 milímetros de comprimento, que é essa linha aqui, que é aquela volta mais comprida, né? Se a gente colocar aqui 90 graus, synthesize, a gente vê que é 42 milímetros, né? 42, 45 milímetros aqui, tem um pequeno errinho aí e tal. Você começa a construir essa estrutura do Rat Race. A numeração das portas é a mesma do exemplo, né? Ou seja, a porta 1 é a porta soma, a porta 4 é a porta diferença e a 2 e 3 são as saídas. A simulação está sendo simulado para o parâmetro S, como pegando a frequência central em 1 GB, de 500 MB a 1.5 GB. E o que tem aqui talvez de novidade seria essas equações aqui. Eu defini várias equações aqui no Cooks, né? Porque o Cooks ele mostra só em módulo, ele não mostra em dB. Eu defini aqui a isolação da porta de entrada, que é S14 e S23, ou seja, você excitando uma porta de entrada, quanto que vaza para outra porta de entrada, e isolação porta out, se você lendo uma porta de saída, quanto que você lê, qual é a fração de energia que você lê da outra porta de saída. E talvez o que tenha de um pouquinho mais novidade seria, como se trata de um problema de fase, a gente tem que usar essas expressões para extrair qual que é a fase entre uma porta e outra, as portas de saída. Então você percebe aqui, ó, que eu estou pegando o argumento, ou seja, o ângulo do S21 menos o ângulo do S31. Então eu estou excitando na porta 1, que é a porta soma, e estou lendo nas duas portas de saída 2 e 3. A diferença de fase do S21 para o S31. Cuidado que não é a diferença de fase do S32, isso é uma coisa diferente. É o S21 menos o argumento do S21 menos o argumento do S31. Essa função arg te dá o coisa em radianos, né? a fase em radianos. Unwrap, ele não vai ter aquela quebra de 180 menos 180, vai deixar uma linha. E finalmente essa expressão red to dagger, ele vai te passar para graus, certo? Então basicamente isso aqui são as equações que a gente coloca, né? Alguma delas. E finalmente você rodando, você tem esse resultado. Vamos começar por aqui, ó. Aliás, vamos começar por aqui, botar aqui para baixo esses outros aqui, vamos focar nesse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, ó, o que é? Esse aqui é a fase, talvez seja o negócio mais importante aí no nosso circuitinho. Você percebe que a fase do porta-soma está dando em 1 GB, que é bem no meio aqui, ó, nessa onde está o mouse, está dando praticamente zero. Você viu que eu cometi um pequeno erro aí nos graus, talvez mexendo aí direitinho você consiga chegar exatamente do zero. E é o que nós esperávamos, a fase da porta-soma, se você citar a porta-soma, a diferença de fase entre as duas saídas é zero. E se você citar a porta-diferença, a diferença de fase entre as duas saídas é 180 graus. Conforme, né, o que nós vimos aqui, essas duas expressões, fase porta-soma e fase porta-diferença. Procure entender bem o que está sendo feito aqui, porque talvez isso seja o mais complicado aí desse exemplo. Então, esse aqui mostra que a fase está funcionando.
Essa outra curva é simplesmente a isolação entre as portas de saída e entrada. Como seria de se esperar, é uma estrutura simétrica, as duas curvas estão sobrepostas. Você percebe que não está bem certo em 1 GHz o mínimo aqui, né? Talvez aquele erro que nós fizemos, mas de qualquer maneira você vê que em 1 GB eu estou com uma isolação aí de coisa de mais de 30 dB. Do jeito que está, que é uma isolação razoável, quer dizer, 30 dB é um negócio, a não ser que você esteja trabalhando com uma potência gigantesca, 30 dB é isolação para chuchu. Essa outra curva aqui mostra as portas, elas estão em 50 ohms de forma isolada. Você percebe que elas estão bem casadas também, não está bem no mínimo aqui, né, que a gente esperava, mas você vê abaixo de menos 30 dB, está ótimo. Está ótimo, é uma isolação, é uma reflexão de impedância muito pequenininha, praticamente 50 ohms, E finalmente aqui a questão da potência, ou seja, você está distribuindo a energia, a fase nós já vimos que está certa, mas enquanto a divisão de potência é metade para cada lado, e aqui você vê que está bem direitinho no meio, ó, os dois pontos têm exatamente 3 dB, ou seja, meia potência vai para cada lado. Lembrando que essa estrutura é uma estrutura passiva, é sem perdas, então você não tem resistor no circuito. Vai 1 watt numa entrada e vai aparecer meio watt nas duas portas de forma igual, né? Meia potência de um lado, meia potência do outro. Então essa é a simulação de circuitos usando o Cooks, os recursos aí do Cooks, que é uma ferramenta gratuita. Você consegue analisar o Rat Race planar aqui em cima de FR4.